Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 10. Destinos entrelaçados. Fiquei ali deitado sobre as pedras, agarrado aos limites da consciência. Quase imediatamente, uma onda de homens me atacou, puxando a rede. Debati-me fracamente, mas eles me forçaram a recuar, amarraram meus pulsos atrás de mim. Em instantes, amarraram meus tornozelos e arrancaram minhas roupas. Moraça, eu disse asperamente, sua mãe era uma mulher das ruas, e seu pai, uma cabra doente. Rasteje de volta para o seu covil e lamente a honra que nunca teve. Sufocando um palavrão, Ivo me deu um chute na cabeça, e eu perdi o controle da luz. Quando recobrei os sentidos, eu estava amarrado, no dorso de um cavalo. A calçada se movia sob minha cabeça, mas o esforço de tentar levantá-la para olhar me fez recuar em direção às sombras. Fui carregado pelas ruas como um saco de farinha, sem saber para onde ia. O pavimento mudou, ficou liso, polido. No fundo da minha mente, isso significava alguma coisa, mas eu não conseguia fixar um pensamento por tempo suficiente para enxergá-lo. Um portão se abriu com um rangido, e havia algo mais sob os cascos do cavalo. Mosaicos. Um pátio. Mãos me puxaram do cavalo e desamarraram meus tornozelos. O pátio girou quando me endireitei, depois desacelerou até parar de forma instável. Colunas de mármore nos cercavam, e estátuas. Esculturas nas paredes. Era um palácio. E então me lembrei. O pavimento de pedra polida. A grande praça no centro da cidade. Este era o Palácio dos Tronos Gêmeos. Por que eu tinha sido trazido para cá? Por que eu não estava morto? Mãos ásperas me empurraram para frente. Mova-se! Tropecei para frente, fingindo estar mais atordoado do que realmente estava. Era a voz da Rua dos Cinco Sinos, a voz que ordenava que eu fosse capturado vivo. Dei um passo em falso e me virei como se estivesse caindo, para vê-lo. Ele era um oficial da guarda do palácio, resplandecente em ouro e joias. Não era o tipo de pessoa que eu esperaria receber o trabalho sujo de lutar contra bárbaros em becos. Ele era bonito o suficiente para me lembrar de uma piada que eu ouvirá. Dizem, eu disse a ele com um sorriso, que os oficiais da guarda do palácio são escolhidos pela beleza, como dançarinas, e pelo mesmo motivo. Ele se contraiu como se eu tivesse atingido e se conteve com esforço. Fiquei me perguntando se tinha acertado em cheio. Se você ainda estiver vivo daqui a alguns meses, ele sibilou, eu adoraria visitá-lo, para ver qual será sua atitude então. Não vejo o Ivo. Ele não está aqui para ver o fim do seu plano. O plano dele? Ele diria algo assim. Não precisamos da espécie dele aqui. Em breve, não precisaremos de nenhum de vocês, bárbaros, e... Você fala demais, Stefan. Outro oficial, mais velho, com mais ouro e pedras preciosas na armadura, entrou no pátio, seguido por uma dúzia de guardas. Este deve ser entregue imediatamente, conforme ordenado. Ele não deve receber sermões sobre os planos dos tronos gêmeos. Desculpe, Andrus. Ele tem um jeito que me irrita. Controle sua raiva, disse o recém-chegado friamente, e obedeça às suas ordens. Senão você pode encontrar os torturadores te atacando com facas esfoladoras. Stefan empalideceu. Fez um movimento, e 2 dos guardas agarraram meus braços. Não resisti. Se eles realmente me quisessem vivo, por qualquer motivo, eu poderia viver o suficiente para escapar. Além disso, só porque um homem deve encontrar seu fim bem não significa que ele tenha que apressar o encontro sem motivo. Eu esperaria. Aprofundamo-nos no palácio, pelos corredores laterais pouco utilizados. Nem um único servo do palácio nos viu passar. A luz era fraca, vinda de apenas uma em cada 4 ou 5 lâmpadas. Não havia necessidade de fornecer luz onde não havia ninguém para usá-la. Passando por uma porta estreita, paramos sob uma luz brilhante. Meus olhos estavam cegos depois dos corredores, mas quando começaram a se acostumar, quando apenas pontos esparsos ainda dançavam à minha frente, vi a mulher. Ela estava sentada de frente para mim, em uma cadeira que era uma réplica de madeira de um dos tronos gêmeos. Eu não conseguia dizer o nome dela, mas ela era uma das rainhas de Lanta. Ajoelhe-se, Stefan latiu. Fiquei onde estava. Não me ajoelhei diante do meu próprio rei e não me ajoelharia diante daquela garota mimada. Assim que viram que eu não obedeceria,
os guardas começaram a me chutar e a me atacar com as pontas das lanças. Ela assistiu, como se fosse um espetáculo, enquanto minhas pernas eram arrancadas de mim e eu caía pesadamente no chão. O gosto do meu próprio sangue estava na minha boca. Eles me puxaram até os joelhos, mas quando tentei me levantar mais, me seguraram ali. Relaxei imediatamente, como se a posição tivesse sido escolhida por mim. Eles não ficariam satisfeitos comigo. Bem, vulgar, disse a rainha, é assim que você rouba tapeçarias, ou, ela pareceu engasgar com as palavras, ou outras coisas. Sem obter resposta, ela se levantou e veio em minha direção, suas vestes ocultas farfalhando suavemente. Seus dedos percorreram meu rosto. Não tão bonito quanto eu poderia desejar, disse ela, quase baixinho, mas há outras coisas. Os olhos. Tão ferozes, tão livres, tão indomáveis. Ela suspirou profundamente e se sacudiu como se estivesse saindo de um transe. Eu sabia que você era o cara, vulgar. Desde o primeiro momento em que te vi, no grande salão, eu soube que você era o cara. Ela recuou, os olhos ainda fixos nos meus. Leve-o, Stefan, e prepare-o. Os guardas me puxaram para cima e me levaram para longe, mas eu mal notei. Eu era a única, ela disse. Será que ela também sentiu o que eu senti ao vê-la e a irmã, que nossos destinos estavam entrelaçados? Era por isso que eu ainda estava vivo? Mas e o plano dela? Ela não sabia que eu tinha que morrer para que desse certo. Se não soubesse, mas descobrisse, eu seria morto imediatamente. Tantas perguntas, e nenhuma resposta que me veio à mente. Minha cabeça teria girado mesmo se eu não estivesse tonto para começar. Do encontro com a rainha, levaram-me para uma piscina, tão bem equipada quanto qualquer outra em Casele, embora menor. As paredes e o piso de azulejos exibiam flores e pássaros, e o teto representava o céu, com direito a nuvens. As laterais e o fundo da piscina tinham plantas que crescem na água e peixes tão reais que quase imaginei que um deles nadasse. As moças do banho, uma dúzia delas, eram lindas. Usavam apenas braçadeiras e seus cabelos eram cortados curtos para facilitar a secagem. Conversavam entre si como pássaros em um poleiro. Alguns de seus comentários eram tão explícitos quanto qualquer outro que eu já ouvirá sobre as peles. Não conseguia entender por que me davam banho, mas eu aceitaria, não importava o motivo. Na planície, a água raramente pode ser usada para banho, e a banheira é um pouco maior do que o necessário para uma pessoa. Normalmente, uma garota me esfregaria com óleo e tiraria a poeira e o suor. Eu não perderia a chance de me banhar em tanta água. Quieto! As meninas prestaram pouca atenção à ordem de Stefan. Ele comprimiu os lábios com raiva, mas não disse mais nada. As meninas deviam ter servido diretamente à rainha. Elas certamente não demonstraram medo da raiva dele, e ele não fez nenhum esforço para desabafar. Num instante, longo o suficiente para mostrar que não faziam por medo, elas se calaram. Essas meninas, disse Stefan, vão te dar banho e te preparar. Me preparar para quê? Ele continuou como se eu não tivesse falado. Você fará o que eles mandarem. Eles sabem o que fazer. Pode esquecer de fugir daqui. Só há uma porta, e besteiros estarão esperando lá fora. Se você sair antes que eu volte, eles vão atirar em você. Nas pernas. Ele deu um sorriso irônico. Você também não vai escapar por ali. Ele saiu, e os guardas o seguiram, mas uma fechadura se fechou atrás deles. Ele não estava confiando em ameaças para me manter lá dentro. Bem, eu não tinha intenção de sair ainda. Virei-me para olhar para as garotas. Elas também estavam enfileiradas para me observar. Eram de uma morena baixinha com um olhar travesso a uma loira alta que parecia ter o gelo de Norla nas veias. Uma delas cortou minhas mãos com uma pequena faca. A lâmina não era maior que a minha unha do polegar, e foram necessários vários golpes para cortar as cordas. Eu realmente não esperava encontrar uma arma utilizável ao meu alcance. Você parece muito sujo e abatido, disse uma beldade de cintura longa e cabelos ruivos. Ela passou o dedo pelo meu peito e o examinou com desdém. Parece que você se hospedou pela última vez em um chiqueiro. Os outros riram e aguardaram minha reação. Fiquei em silêncio. Deixei que se divertissem. Se falassem o suficiente, eu poderia aprender alguma coisa. Ele deve ter fugido, disse uma moça baixinha, e agora está sendo desmanchado para ser vendido a uma mulher rica. Eles riram alto, e ela ficou mais ousada. Encostou-se no meu peito e olhou para o meu rosto. Você aceita ser o bichinho de estimação de uma mulher rica? Acho que ele não consegue falar, disse outro, passando a mão pela minha coxa.
Talvez ele seja tímido, sugeriu a loira alta. Se for, a nova dona dele vai acabar com isso logo, e ela certamente terá outras coisas para ele fazer com a boca além de falar. Isso causou mais risadas. A morena passou a mão no meu braço. Ele deve ser dançarino. Não é nem de longe bonito o suficiente para ser dançarino, mas alguns traficantes estão colocando essas marcas e vendendo-as como se fossem bárbaras. Já estou farto de bárbaros, disparou a loira alta. Ter que servir aqueles moraça é como ser entregue a animais. Calma, Maleri, respondeu a morena. Em breve não haverá mais bárbaros de espécie alguma. Além disso, as marcas deste aqui parecem inadequadas para ser um bárbaro. Já vi as que colocam nas dançarinas, e não são as mesmas. Não está errado, Nai, sussurrou a ruiva. Eles estão certos. Do que você está falando, Lura? As marcas não estão erradas, disse ela, com firmeza. O homem que me colocou correntes pela primeira vez usava marcas como essas. Você acha que eu as esqueceria? Ela me encarou, olhos azuis parecendo preencher seu rosto. Ele é um Altair, um bárbaro comum. Todos ficaram paralisados. A garota encostada no meu peito tremia e parecia que ia chorar. Bem, eu não esperava aprender muita coisa. Endireitei a garota baixinha e entrei na piscina. Você tem que me dar banho, eu disse. Faça isso. Eles chegaram devagar, timidamente. Todas as suas palavras impetuosas se dissiparam, abaladas pela simples declaração de Lura. Trouxeram esponjas e sabonetes perfumados e esfregaram como se estivessem esfregando um chifre de dente. Talvez, para eles, não houvesse muita diferença. Depois de enxaguar o sabão, saí da piscina. Nai correu para pegar uma toalha. Ela e Maleri me secaram, e o tempo todo tremeram. Eu me perguntava que histórias teriam ouvido. Será que achavam que um guerreiro de Altai comia pessoas? Sem dizer nada, eles me esticaram sobre uma mesa e começaram a me massagear com óleos. Eram bem treinados. Seus dedos sentiam cada dor, cada tensão, e as massageavam. Era fácil deixar minha mente devagar. Não precisamos da espécie dele, Stefan dissera. Em breve não precisaremos de nenhum de vocês, bárbaros. Itnai dissera que em breve não haveria bárbaros de espécie alguma. Andrus ameaçara Stefan com tortura quando ele mencionou isso. Isso parecia indicar que havia realmente uma conspiração dupla, uma conspiração para usar a Moraça para destruir os Altair e, então, de alguma forma, destruir a Moraça. Claro, essa pode ser a razão pela qual me permitiram ouvir sobre o fim de todos os bárbaros de duas fontes diferentes, para que eu acreditasse e agisse de alguma forma que os Lantãs quisessem. De qualquer forma, era típico dos Lantãs. Deixar um caminho aparentemente claro, mas com uma armadilha óbvia para todos, exceto os mais desatentos. Deixar um segundo caminho, um tanto escondido, com uma armadilha que só quem olhasse de perto conseguiria encontrar. E para aqueles muito observadores que encontraram a segunda armadilha, deixar um terceiro caminho com uma armadilha que não poderia ser encontrada a menos que você soubesse que estava lá. A única coisa a fazer era encontrar um quarto caminho e torcer para que não houvesse armadilha lá. Eu teria que levar o problema para Mayra quando escapasse. Se eu escapasse. Mestre, disse Lura. Os pelos do seu peito. Precisamos removê-los. Não está na moda. Espreguicei-me preguiçosamente. Não. Mas, mestre. Não. Não me importo com suas modas. Levantei-me quando Maleri se aproximou com uma jarra de vidro. O que é isso? É perfume, mestre. O aroma mais fino de Agri. Eu não uso perfume. Mestre, fomos ordenados a perfumar-te. Os pelos do teu peito não foram mencionados. Por isso, podemos escapar da punição, mas o perfume foi ordenado. Não. Mestre, nós precisamos, gaguejou Maleri. Seus nós dos dedos estavam brancos no jarro, e toda sua calma gélida havia desaparecido. Mestre, gritou Lura, se você não usar o perfume, seremos nós os culpados. Seremos todos chicoteados. Então sofra suas feridas. Peguei o perfume e o joguei na piscina. Não. Eu não quero ser chicoteada. Lamentando, Lura pegou outro frasco e correu em minha direção, ao mesmo tempo em que tentava destampá-lo e jogar o conteúdo em mim. Arranquei o perfume dela e o enviei para se juntar ao outro. Ela deu outro grito quando a peguei e a joguei na água para se juntar ao perfume. Por um momento, ela se debateu como se nunca tivesse visto água antes. Então, tossindo e chorando, saiu da água e deitou-se à beira da piscina.
Os outros se amontoaram ao redor dela, confortando-a e me observando cautelosamente, esperando que a fera atacasse novamente. Uma bela figura para uma guerreira. Reduzida a assustadoras banhistas. Tem alguma roupa aqui? Perguntei gentilmente. Uma túnica, ou qualquer coisa que eu possa vestir. Não, mestre, disse Malery, não há nada. E quanto ao vinho? Com certeza tem vinho. Eles ficaram em silêncio como se tivessem recebido uma ordem e me encararam. A telura parou de soluçar. Não se preocupe. Não vou ficar brava se você não tiver. Temos vinho, mestre. Nai correu para buscá-lo. Sua mão tremia enquanto servia. Ela parecia ansiosa por alguém tão medroso. Todos estavam ansiosos. Seria drogado, este vinho, ou envenenado. A última opção era improvável. Eles não se dariam ao trabalho de me trazer aqui só para me envenenar nos banhos do palácio. Drogas eram outra história. Mas de que tipo? Mayra conseguia fazer poções com 10.000 efeitos, muitas delas inacreditavelmente desagradáveis. Mas a mesma lógica seguia o exemplo do veneno. Teria eu sido trazido aqui só para isso? Bem, eu nunca descobriria olhando. Inclinando o copo, esvaziei-o e joguei-o de lado. Senti vontade de rir. As meninas do banho soltaram um suspiro de alívio quando eu bebi. Agora, elas prendiam a respiração para ver o que aconteceria. Um peso se apoderou dos meus membros. De algum lugar surgiu uma vontade de dormir. Quis rir de novo, mas virou um bocejo. Tão simples. Eles queriam que eu dormisse. De alguma forma, os homens lá fora devem ter percebido quando pedi o vinho, pois ouvi as fechaduras na porta mesmo quando comecei a escorregar para o chão. Era Stefan, com seus guardas. Eles me puxaram para cima antes que eu pudesse terminar de cair e me empurraram para fora do quarto, correndo pelo corredor. Tentei falar. A energia para formar palavras, para pensar no que dizer, havia desaparecido. Minha cabeça era de ferro, e meus braços e pernas, de chumbo. Uma porta se abriu à nossa frente e entramos em apartamentos amplos e ricamente mobiliados. Havia algo estranho em alguns dos móveis, mas eu não conseguia me concentrar no que era. De qualquer forma, eles só estavam interessados em um único móvel. Um banco. Deitaram-me de costas, pois, na verdade, àquela altura já me carregavam como um fardo. Tiras me envolveram, o suficiente para me manter rígido se eu conseguisse me mover. Com força, forçaram uma mordaça entre meus dentes, para calar as palavras que eu não conseguia dizer. Então, sem dizer nada, partiram. No silêncio e na penumbra, mergulhei na inconsciência.